Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô na área de novo pra gente falar de Vasco nesta sexta-feira. Vamos que vamos, que amanhã tem Vascão em campo pelo Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro. Partida difícil, mas o Vasco tá confiante. Os dois últimos resultados injetaram aí, deram uma injeção de ânimo na equipe do Fernando Diniz, que trabalhou aí de forma árdua nesses últimos dias para tentar aí desbancar o Cruzeiro, que busca a liderança aí diante do Flamengo, diante do Palmeiras. E eu vou trazer todos os detalhes do time do Fernando Diniz, as possíveis voltas, as caras novas, o que mudou, o que não mudou no time do Fernando Diniz e como foi essa preparação visando esta difícil partida amanhã em São Januário. Ao passo que eu vou trazer também pelo lado do Cruzeiro um competente setorista, um competente repórter, jornalista lá de Minas, para falar de como chega a equipe do Leonardo Jardim. Muitas novidades, vamos que vamos, mas antes eu peço aquela moral de sempre, que você contribua deixando seu like nesse vídeo, compartilhando esse trabalho jornalístico, convidando cada vez mais inscritos no canal. A gente precisa crescer cada vez mais para se manter no ar e por isso eu dependo de você. Então, meus amigos, bora para frente aí, dedo no like, viu? Vamos compartilhar, vamos ajudar este trabalho. Bom, meus amigos, como vocês podem ver, eu não estou no meu estúdio diário, né? Eu tive que fazer uma viagem nesse final de semana e estou fora de casa, mas improvisei um cenário aqui onde eu estou para a gente poder falar de Vasco. O importante são as informações, não é um ambiente de trabalho, não é mesmo? Então vamos lá, o Vasco está definido, o Vasco está preparado para o duelo contra o Cruzeiro amanhã à noite em São Januário, uma partida que o Fernando Diniz está apostando todas as suas fichas na brilhante atuação do Coutinho, na segurança do Cauã Barros e no sistema defensivo, que na visão do Fernando Diniz, mesmo com a última falha, diante no que aconteceu agora recentemente, o Fernando Diniz está ainda apto, está motivado, acha, acredita, leva fé que a zaga, o sistema defensivo do Vasco está com condições de pegar a equipe do Cruzeiro, que tem bons jogadores aí. Houve muita conversa hoje do Diniz com todo o grupo defensivo, muito treinamento, principalmente na recomposição, né? Os laterais avançando, tentando recompor, mas acima de tudo, o meio-campo protegendo a zaga. E o Diniz pediu concentração, pediu foco máximo aí. Ele não quer que a equipe repita os erros, como aconteceu no Bahia, com muitos jogadores tanto de zagueiro como volante, rifando a bola ou dando a bola de presente para o adversário. Até porque o Cruzeiro é um time muito difícil, é um time muito superior ao Bahia e tem jogadores ali que são letais no contra-ataque e qualquer bobeira pode ser fatal. E é um jogo muito difícil, mas o Vasco é pontuar, o Vasco está jogando em casa, não tem essa de se contentar com o empate. O Vasco cresceu aí nesses últimos dois jogos, né? Conseguiu bater de frente contra a equipe do Flamengo, que lidera o campeonato, conseguiu vencer a equipe do Bahia de virada e está aí querendo trazer os 3 pontos diante do Cruzeiro para poder lá fora contra o Palmeiras ter um jogo mais tranquilo, poder talvez aí conseguir pontuar, trazer um pontinho lá de fora. Mas por isso é importantíssimo esses 3 pontos aí e que vão dar segurança ao trabalho do Fernando Diniz nessa evolução. O treinador não quer que o Vasco volte na instabilidade, que volte nesta oscilação, que isto atrapalha muito o seu trabalho. Então ele está aí torcendo para que tudo transcorra da melhor forma, de como foi treinada. A equipe está imbuída nessas intenções de fortalecer dentro de campo aí tudo que foi treinado nesses últimos dias, tudo que foi desempenhado nesses últimos jogos aí. Bom, possivelmente teremos aí voltas importantes, né? Do lado defensivo, o Robert Renan,
que cumpriu aí o seu protocolo de concussão naquela última partida contra o Flamengo, tem grandes chances de retornar. Ainda vai fazer um pequeno teste antes do jogo, mas possivelmente o Diniz está contando com ele. E lá na frente, a joia preciosa, aquele jogador que o Diniz está apostando que vem sendo aí o ápice da equipe, o Ryan. Esse é o jogador que o Diniz está apostando para essa partida de amanhã, diante do Cruzeiro. E ele volta, ele retorna aí de suspensão. No demais, Tietê, Thiago Maia, Thiago Mendes, ou melhor, né? Seguem de fora, ainda estão sendo preparados para entrar na sua melhor forma. O Vasco não quer queimar os jogadores, não quer botar os jogadores antes da hora, porque sabe que esta reta final de Campeonato Brasileiro é muito importante e vai precisar contar com cada vez mais jogadores do elenco. E ainda tem também no final do ano aí essa disputa na semifinal contra o Fluminense. Então, tudo está sendo aí colocado de forma bem tranquila e por isso os jogadores aí não terão oportunidades nesta partida. Bom, meus amigos, se nada mudar, se não tiver nenhum problema de última hora aí, o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Cuesta, o Robert Renan e aí o Piton novamente ficando de fora e o Pumita entrando no seu lugar. O meio campo ali com o Hugo Moura, o Cauã Barros, o Coutinho e o Nuno Moreira, o Ryan e o Verratti. Enfim, é a base que o Fernando Diniz aí, tirando o Pumita, que o titular é o Piton, é a base que o Fernando Diniz vem colocando neste Campeonato Brasileiro. E aí? Tá levando fé que esse time vai dar caldo diante do Cruzeiro? Então bora comentar, vamos interagir neste vídeo de hoje. Bom, agora chegou a hora de falar do Cruzeiro. O Cruzeiro tem desfalques importantes, mas também tem retornos e tem mudanças na equipe do Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro. Mas olha, hoje eu convidei para falar do Cruzeiro, eu não vou falar, quem vai falar é o Sulimar Silva, o repórter, jornalista experiente lá da Rede Minas, Belo Horizonte. Ele vai trazer todos os detalhes do Cruzeiro aí num vídeo bem transado. Sulimar, conte pra gente como chega o Cruzeiro para essa partida, meu amigo. Fala, Marcos. Um abraço para você, para quem tá ligado conosco aqui no Detetives Vascaínos. Vamos falar do Cruzeiro, né? O time que vai enfrentar o Vasco na Colina Histórica às 6h30, né? Amanhã à noite. E o Cruzeiro com alguns desfalques. Eu até estava fazendo um levantamento. O Cruzeiro tem, fora desse jogo, um titular que é o Vidalba, zagueiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Red Bull Bragantino, e um que sempre vem entrando no fim dos jogos, que é o Gabriel Barbosa. Também recebeu esse terceiro cartão amarelo já no finalzinho da partida, quando ele começou a fazer aquela chamada cera, né, segurar o jogo na cobrança de escanteio. O árbitro da partida foi lá e aplicou o cartão amarelo no Gabriel Barbosa, que está de fora desse jogo em São Januário. Em contrapartida, o técnico Leonardo Jardim conviveu durante a semana com algumas dúvidas sobre times que poderiam ser escalados, né? Por que times? Ele tem a opção de colocar o jogador na vaga do Vidalba, tem o Jonathan Jesus, tem outros jogadores na zaga do Cruzeiro, mas ainda é mistério essa escalação para o jogo. No lugar do Gabriel Barbosa, ele não deve ter muito problema, né? Já que é um jogador que, por enquanto, está na reserva da equipe do Cruzeiro. Mas jogadores que também podem ser essa opção ofensiva, caso o Leonardo Jardim pense em mudar o time, aí sim ele tem um pouco de dor de cabeça, que é o Sinisterra, que chegou há pouco tempo, fez gol na vitória de virada sobre o Bahia, e o Cruzeiro vem de 2 vitórias de virada contra o Bahia e contra o Red Bull Bragantino. Ele não treinou, assim como os demais companheiros, durante a semana. Então pode ser aí uma opção já para a segunda parte, né, a parte final da partida, onde o Cruzeiro pode ter aí a possibilidade de fazer mudanças nesta equipe. E uma outra preocupação para o técnico Leonardo Jardim, que são os jogadores pendurados. São 8. Claro, já projetando outro jogo, mas todo mundo está pensando nessa partida contra o Vasco da Gama. Fabrício Bruno, Romero, Wallace, o Anderson, também o Marquinho, o Marcos, o Matheus Henrique, desculpa, Matheus Pereira, Caio Jorge e o próprio técnico Leonardo Jardim. Uma novidade para este jogo vai ser o lançamento do terceiro uniforme do Cruzeiro, a camisa de número 3.
É uma camisa com alusão às águas do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, que nasce em Minas Gerais. E há também uma frase, orgulho de Minas Gerais, assim como o Rio São Francisco, o Cruzeiro também é assim, vai ser feito o lançamento. Para a gente encerrar, Marcos, o Cruzeiro é o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Conquistou 19 pontos em 5 jogos e vai tentar pôr a prova contra o Vasco da Gama. Outro jogador, realmente agora para encerrar, o Eduardo, treinou durante a semana, passa a ser também mais uma opção. De Belo Horizonte, falou o Sulimar Silva, um abraço para vocês ligados aqui no Detetives Vascaínos. Valeu demais, Sulimar, muito obrigado pelas suas informações e as cartas estão na mesa, meus amigos. Agora é esperar para que a gente amanhã consiga ter mais um grande resultado e a torcida vascaína saia feliz da vida em São Januário. O Vasco precisa muito desses 3 pontos para fazer com que esse Z4 seja coisa do passado. Bom, mas eu tô indo. Amanhã a gente volta aí para analisar esse resultado de Vasco e Cruzeiro. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.